tem gente que só quer criar cisânia, briga, tribalismo interno e autofagia dentro da direita. E eu fico impressionado de ver o nível de hostilidade, Consta, e aqui eu quero estender o meu apoio a você e ao trabalho que você faz, e a seriedade do seu trabalho, das acusações que o pessoal lá do Quinto Elemento tem feito, tá? Eu acho isso uma desgraça, eu acho isso um retrocesso, e eu acho que isso expõe e fala muito mais sobre eles do que sobre você, Consta. Então, conte comigo, né, sempre, porque tem gente que tem a verdade do lado, assim, e é geralmente quem tem uma vida aberta que nem a sua. Esse pessoal tem um passado estranho e sombrio também, né, Consta? Obrigado pelo apoio, Marco, mas isso atinge menos do que parece, né? Eu tento mostrar só porque qual é, para mim, o ponto que pega, né? É o apoio que o próprio Eduardo Bolsonaro, que eu acho que vem fazendo um bom trabalho, né, de articulação internacional em prol dessa união da direita em vários países e tudo, né? É o apoio que ele acaba dando a essa gente, né? Que é muito mais ali, fala para uma bolha de internet, você consegue detectar um modus operandi muito similar à turma do MBL, à turma do próprio PT, né? Agora eles ficam perguntando do meu irmão o tempo todo, né? E o seu irmão e o Banco Master, e a XP? É como se você ser sócio da XP hoje em dia fosse crime, mas não você ter sido preso na Operação Lava Jato, né? Aí você é um coitadinho perseguido, que é o caso do Arthur Machado, enfim. É tanta besteira, né? Mas você tem que manter a coerência, você tem que manter a luta pelo que você acredita e deixar, né, os cães ladram, a caravana passa. Eu acho que a gente tem que focar realmente no que interessa aqui. Na União, o Flávio, o Nicolas, o Partido Novo, que está cotado até para colocar o vice, né, na chapa. Eu acho que seria uma chapa muito boa, o Flávio e o Zema, né? Acho que o Zema agregaria bastante. Enfim, o Salles já gravou um vídeo dando apoio para a reeleição do governador Tarcísio em São Paulo, mais uma união importante. Nós estamos preocupados com o Brasil. Quem está preocupado com o Brasil, quem tem história, quem faz isso há muitos anos, não fica tão preocupado assim com esse barulho, né? com essa postura meio fanática de quem está disputando quem é mais leal ao Jair Bolsonaro. E tem até uma incoerência, que esse pessoal sequer percebe, que tem alguns ali que eu acho que são bem intencionados, mas têm um problema cognitivo e acabam seguindo aí a liderança errada, né? A liderança de Arthur Machado e Kim Paim, enfim, é uma coisa meio limitada. Mas tem gente que fala assim, o Nicolas é um traidor, bezerro de ouro, e ele vai ver, né, o que dá em trair Bolsonaro. Ele não tem voto, todos os votos são do Bolsonaro. Ele não tem voto. Ele precisa apoiar Bolsonaro. Ué, o cara acabou de dizer que ele não tem voto, que se ele é um traidor e ele vai se queimar e não vai ter voto, por que estão mendigando tanto o apoio dele mais veemente e, de repente, ele precisa transferir os votos dele, que ele não tem, supostamente, para o Flávio? Então, é uma postura, no mínimo, incoerente. Claro que o Nicolas tem voto, ele tem luz própria, ele decolou, ele é brilhante em comunicação. Olha o vídeo dele novo agora sobre os impostos aos eletrônicos, mais uma vez conseguindo efeitos concretos. Ele conseguiu reverter a questão do Pix, agora isso, porque ele tem luz própria. Agora, tem uma turma que, não sei, age por inveja, ou quer todo mundo sempre debaixo do Jair Bolsonaro dizendo amém, a menos que seja a própria esposa. Porque eles detonam a esposa do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro está feliz com isso? Com esses ataques pérfidos, muitas vezes, à própria Michelle? Né? Então, de novo, é uma coisa de louco a postura dessa gente. Graças a Deus, Marco, eles fazem barulho em rede social. Mas esse pessoal fala para uma bolha. Deixa eu completar aqui, Marco, porque normalmente eu não comento o comentário dos outros. Todos esses nomes aí eu desconheço, né? Eu vou falar com agentes do Mossad, eu vou falar com o pessoal da CIA, Brasília, Exército, Partido Comunista Chinês, são minhas fontes. Eu não tenho tempo para perder com esse tipo de gente. Você me desculpa, né? Se era esse o comentário, porque eu não conheço essas pessoas. Eu não conheço, né? O que eu digo é dentro da linha de pensamento. Hoje no Brasil, quem não é a favor do impeachment de ministros do STF, eu não considero que essa pessoa seja de direita, ponto final, independentemente de quem seja. Eu não sabia que a pergunta era sobre isso, né? Eu não conheço essas pessoas. Não, eu não fiz esses nomes totalmente e apoio o Constantino no que for, porque a gente sempre esteve alinhado aí em todas as questões. É que Obrigado, o que eu posso... Deixa eu colocar só um parênteses aqui, sendo justo, né? Porque essa crítica pode resvalar
até para o próprio Flávio, né? Ele fala pouco do caso do Banco Master, muita gente acusa ele de ter peitado pouco o Supremo e tudo. Quando você conversa com ele tete a tete, algumas vezes assim, ele é muito mais duro, né? Mas eu até entendo, viu, uma estratégia política, ainda mais numa eleição que, enfim, a gente sabe que o outro lado tem a máquina na mão, tem o sistema, né, e tudo. Eu até entendo, né, a estratégia política de você pegar leve nessa pauta, né? Mas houve ali sim um movimento estranho, respondendo até a sua pergunta anterior que eu pulei, Marco. Houve um movimento estranho, não é do fica Toffoli, assim, né? Mas na prática não, vamos jogar aqui um xadrez 4D. Quando o Flávio for presidente, a gente pede a saída do Toffoli. Meu amigo, a gente não sabe nem se o Flávio vai ganhar, a gente torce para que vença, mas a gente sabe que tem obstáculos no caminho. E quando a gente vê a velha imprensa se posicionando, até a OAB, né, a turma toda despertando, sabe-se lá o motivo, pode ser que seja safadeza, jogo de interesses ali, não importa. É uma janela de oportunidade. É óbvio que nós temos que pedir a cabeça do Toffoli. Agora, eu vou compreender se o Flávio, na campanha, achar mais adequado pegar leve, ser mais sutil, né? Eles tentaram diluir ali uma turma bolsonarista, tentaram diluir a pauta de 1º de março, né, com anistia, querendo ignorar a questão do fora Toffoli, fora Moraes e fora Lula. Você postava fora Toffoli, fora Moraes e nada mais, como eu fiz, Exato. E vinha uma turma chata falar anistia, você é isso, você é aquilo. Meu Deus, eu não posso mais pregar o fora Toffoli. Aí é muito estranho, né? Mas a postura do Flávio em si, eu acho que ele pode fazer um cálculo estratégico de que talvez ele não tenha que ser o cabeça de lança, né? A ponta de lança nessa guerra, nesse momento. Isso eu posso entender. Claro. Né? Então, de novo, são coisas diferentes. E consta, eu vou falar uma coisa. Vamos pegar uma matéria pública aqui. A lista e as anotações que o Flávio fez na reunião lá. A imprensa fez uma abordagem jornalística. Não foi demagógica nem apologética, como seria se fosse o Jair. É impressionante como o Flávio ele consegue entrar muito mais na galera da imprensa. Ele, né, até o trato ali, cuidado aí com o degrau, sabe esse negócio? E o pessoal meio em volta, tratando com mais educação do que eles tratam o Bolsonaro. O Bolsonaro eles já viam com flechada, porrada, pancadaria. O Flávio consegue manobrar melhor isso daí. É interessante esse fenômeno também. É muito bom, ele está conseguindo, né, realmente vender a imagem que eu acho que ele tem mesmo, ele é o mais diplomático dos filhos, do Bolsonaro moderado. E precisa disso numa eleição majoritária, Marco. Eu e você, talvez o Rafael seja exceção aqui entre nós três. Rafael tem uma postura mais elegante, digamos assim, né? Mas eu e você somos meio tóxicos. Né? A gente é meio agressivo, assim, às vezes combativo demais na forma, né? Isso não é uma estratégia inteligente para vencer uma eleição majoritária. Você não vence uma eleição com uma bolha, pregando para convertidos. Você precisa se comunicar melhor com uma turma que tem até implicância com você, né? De certa forma. Não estou dizendo que você vai querer acenar para a turma do MBL. Outro dia eu até brinquei, né? Falando, eu estou tão conciliador, que eu estou de olho até nos 150 votos do Missão. Né? Até os 150 votos do Renan eu quero também. Né? Então era uma brincadeira, claro, mas enfim. O Flávio ele está certinho nisso. Ele precisa ser mais comedido, mais ponderado, mais diplomático, porque é uma eleição que você vai precisar atrair e furar essa resistência, né? essa rejeição da turma que não suportava o Jair. E ele vai ter que ir além disso, ele vai ter que atrair gente que não gosta do pai dele. Né? E para fazer isso, ele vai ter que ser muito mais suave. E maleável no trato também. E é por isso que eu acho engraçado o processo autofágico interna corporis. É isso que me buga, né? Você fala, porra, só pode ser coisa de infiltrado. Qualquer imbecil vê isso a quilômetros de distância. Ah, o cara começou a brigar por causa da pauta. Qual pauta? Do ministro que o cara não fala o nome? Que isso? Entendeu? É um negócio estranho pra cacete. Não, o cara tem uma seitinha de fanatizados idiotizados de X. Tem um monte lá que nem a cara põe,
né? Tudo meio bunda mole, frouxo, covarde, né? A cara põe. E fica ali, vomitando sangue e fogo, né? É a galera do sangue e do fogo. Aí você vai ver, só sabem xingar a galera da direita. Podia colocar o símbolo comunista assim na página que você fala, é igual. Sim, eles dão um jeito de defender o Aldo Rebelo e até o Rui, né, Pimenta, mas os maiores alvos deles são Nicolas, Michele, Partido Novo, agora eu, né? Quer dizer, é uma escolha estranha, né? Para quem se diz de direita, sem dúvida nenhuma, é uma escolha muito estranha.